Olá, estamos de volta com mais uma resenha do cangaço. Cangaço, tema polêmico, divide opiniões. Nós nos deparamos com muitas obras cujos autores traçam um perfil dos sujeitos envolvidos nesse movimento, seja cangaceiro ou um cidadão sertanejo comum, colocando-os todos no mesmo nível, com o mesmo perfil. Não é incomum nós nos depararmos com adjetivos para os sertanejos, como flagelado, bandido, violento, pária. É muito comum encontrarmos isso em obras. E hoje nós vamos conversar com uma obra cujo autor demonstra essa visão em relação aos sertanejos do Nordeste do Brasil. Não saia daí. No programa de hoje nós iremos conversar sobre esta obra. Lampião, de Ranulfo Prata. Essa obra aqui, ela foi editada pela Sebo Vermelho em 2010. É um facsímile da segunda edição. A primeira edição dessa obra é de 1934. Ela contém 242 páginas. O autor, Ranulfo Prata, nasceu em Lagarto, Sergipe, em 1896 e é filho do coronel Felisberto da Rocha Prata e de Ana de Vasconcelos Ora. Estudou medicina na Bahia e concluiu o curso no Rio de Janeiro. Portanto, estamos diante de uma obra escrita por um médico. Ele também foi romancista. Então, o autor médico e romancista. A obra divide-se em 10 capítulos, sendo a primeira parte, a introdução, dividida em 2 partes. A primeira, assinada pelo escritor Paulo Dantas, também sergipano, e a segunda parte pelo próprio autor. Paulo Dantas descreve, caracteriza sua obra como uma mescla de jornalismo combativo e literatura euclidiana. A segunda parte da introdução, intitulada Um Clamor e um Apelo, assinada pelo autor, que se coloca como porta-voz da angústia de milhares de seres humildes, dos mais desgraçados do país, pés rapados, párias intocáveis, açoitados por 1000 flagelos. E complementa que nos ouça a gente litorânea que vive entre as delícias da civilização, com o lar, a vida e os afazeres garantidos. Aqui, o autor já mostra um conceito de civilização e barbárie. Ainda na introdução, o autor diz que não irá abordar, em seu estudo, a gênese da criminalidade sertaneja, que isso é tarefa para criminalistas, sociólogos e médicos. Ele trata a violência como um corpo, daí abordar a questão como uma anomalia. E continua dizendo: a nossa evolução mental não se aparelhou à física. Por isso, chama o sertanejo de subcategoria étnica e pede para que o litoral nos chame para o seu convívio civilizado. E conclui a introdução afirmando que os sertões
Não precisa de estradas, civilização, trabalho, justiça, escola, higiene, nada disso. Que tudo isso se constitui no luxo da civilização requintada. A única coisa que se precisa é tranquilidade e paz. No capítulo 1 da obra, o autor narra a trajetória da família de Lampião, como os irmãos entraram para o bando e também como foram mortos. Inclusive, no seu livro, como ele descreve, como ele narra a morte dos irmãos de Lampião, difere de obras que vieram posteriores à sua com relação a essas informações. Destaca alguns diálogos no bando, que é uma característica de outras obras também, rica em detalhes. Aqui, dentre outros diálogos em outros momentos do livro, ele destaca um diálogo de Livino com Lampião, e, como sempre, rico em detalhes. No capítulo 2, ele descreve a aproximação de Lampião do coronel Petronilo e como a amizade se transformou em inimizade, e destaca a ação do tenente Campos Menezes, mostrando a coragem, a capacidade de liderança e o intuito, o objetivo do militar em prender Lampião. No capítulo 3, ele descreve o encontro de Abóboras, Mandacaru, ataques a Mirandela e Lagoa do Mari. Aqui, o lado romântico do autor aparece quando ele descreve os fatos, descreve o ambiente e que deixa transparecer que ele está ali tratando de uma obra fictícia, mas que não é a característica do autor. No capítulo seguinte, ele cita o episódio da Fazenda Touro, lá no Raso da Catarina, onde, de forma brilhante, ele descreve o raso, ele mostra a paisagem com muita precisão e com muita eficiência. Aí aparece a veia do romântico, mas também a influência euclidiana, de como Euclides da Cunha narrou a terra na obra Os Sertões. Aqui ele diz que num dos conflitos no Raso da Catarina é encontrado, dentre os pertences deixados por Lampião em fuga, há um livro cujo título é Vida de Cristo. E ele critica, ele demonstra uma insatisfação pelo fato de Lampião estar com esse livro, chamando inclusive de sacrilégio. Eu não vejo por que sacrilégio Lampião está com um livro. Isso apenas demonstra que Lampião tinha bom gosto pela leitura. Ele narra o episódio da Fazenda Touros, onde é morto, é assassinado o irmão de Lampião. Descreve a chegada da Volante na cacimba, onde eles estavam retirando água, e o vaqueiro Manuel Preto, que guiou a Volante até lá, se afasta do grupo e, instantes depois, o grupo é atacado pelo bando de Lampião, né? E ele afirma que foi traição do vaqueiro guia. Ele destaca aí, além da ação da Volante, da valentia dos militares, ele dá um destaque para o rastejador, essa figura que pouco aparece nas obras do Cangaço, mostrando o trabalho eficiente, o comprometimento, a capacidade, a habilidade desse homem, desse sujeito, de lidar com as situações.
No capítulo seguinte, ele narra os crimes de Lampião. Dentre os inúmeros crimes que ele narra, eu destaco um que, inclusive, já havia comentado na resenha anterior, que é o episódio onde ele arrasta uma jovem para dentro do quarto, onde já se encontrava assustada uma senhora idosa, e ele estupra essa jovem junto com outros 5 cangaceiros. E, ao terminar, obriga essa senhora idosa a limpar as partes íntimas dos cangaceiros. E o autor trata esse episódio, trata essa violência contra essas mulheres como peraltice. Peraltice insignificante. Essa era a visão do autor com relação a uma violência tão grande contra as mulheres. E outro aspecto que ele aborda é quando da entrada de Lampião em 3 cidades de Sergipe, Dores, Capela e Aquidabã. O que chama a atenção? A passividade das autoridades dessas cidades com a presença dos cangaceiros. Não houve reação. Ele entrou, circulou, bebeu, comeu, foi embora e nada aconteceu. No outro capítulo, ele descreve os coiteiros e classifica-os em 3 categorias: os involuntários, os vingativos e os comerciantes. A primeira categoria, os involuntários, se dá por conta do medo, receio de sofrer algum tipo de violência. O segundo, o vingativo, ocorre quando uma determinada família, um determinado coiteiro, havia sofrido violência das volantes e, como forma de se vingar, se alia aos cangaceiros. E a terceira categoria, comerciantes, era para tirar proveito, vender mercadorias para os bandos, até porque eles vendiam por preço mais caro. No capítulo seguinte, fase de campanha após a Revolução de 30, ele faz uma narrativa sobre a continuidade das perseguições das volantes e a incessante busca por parte das autoridades dos estados do Nordeste, junto ao governo federal, para que se adote uma política mais energética, uma campanha mais eficiente contra o cangaceiro. O capítulo seguinte, o Êxodo, o autor mostra a ineficiência de uma das ações da polícia em querer ir pôr em prática uma tática que não daria certo. Esvaziar parte da região nos arredores de Jeremoabo das famílias. Teria que esvaziar a Caatinga e deixar Lampião sozinho lá. Assim, eles conseguiriam atacar Lampião. E fizeram. Mais de 12.000 pessoas saíram, foram escorraçadas de seus lares, indo para as vilas e cidades. Só a cidade de Jeremoabo recebeu mais de 4.000 pessoas, onde, segundo o autor, não receberam amparo do Estado. Ficaram lá abandonados. A polícia entrou, não encontrou Lampião. E o Estado, as autoridades, perceberam a falha que havia cometido. Quando essas famílias retornaram às suas casas, aos seus sítios, se depararam com tudo acabado, roças destruídas, animais mortos, casas abandonadas. O prejuízo foi tanto para as famílias como para o Estado. E, finalmente, o último capítulo. Mas antes de chegar no último capítulo, eu quero pedir a você que está nos assistindo que assine o canal, se inscreva no canal, compartilhe a nossa programação, acione o sino para receber semanalmente e quinzenalmente a nossa programação. Ajude a fortalecer o nosso trabalho. O último capítulo da obra
ele faz um balanço das ações da polícia, já que a polícia afirma estar vencendo essa batalha, ao dizer que reduziu o número de cangaceiros. E isso faria Lampião se isolar e fácil e rapidamente eles conseguiriam prender o bandido. E o autor diz que não, que a redução do número de bandidos não implica em vitória. Até porque Lampião continuou agindo, continuou invadindo, atacando povoados. E termina fazendo uma observação. Lampião só tem 33 anos. Até quando nós iremos suportar tal situação? A obra de Ranulfo Prata é uma obra essencial para quem quer entender o cangaço. Foi escrito no calor do momento. Ranulfo Prata era contemporâneo. Mesmo que a sua obra apresente uma carga de preconceito e discriminação, é uma obra que deve ser lida. Não é uma biografia, apesar do título ser Lampião. E o leitor vai perceber realmente que em alguns momentos parece até ser um romance, porque tem um perfil ficcionista. Mas isso é uma característica da escrita do autor. A carga preconceituosa e discriminatória aparece. O autor trata o ambiente, trata a violência, trata os sujeitos envolvidos nessa situação como se fosse um corpo. E é justificável por isso. Ele é um médico. Então, quando ele olha para aquele ambiente, para aquela situação que ele está estudando, ele vê como um corpo. E todos os problemas que estão dentro daquele corpo, que é o sertão do Nordeste brasileiro, é considerado como anomalia. Então, isso é um perfil, é uma característica da escrita do autor. Outra observação que eu faço é o fato dessa obra ter uma semelhança com outras obras, ou seja, a ausência das fontes, mesmo que tenha sido uma obra escrita em 1934. Mas a única observação que ele faz sobre a origem de suas informações é o cangaceiro ou ex-cangaceiro Volta Seca, com quem, segundo o autor, ele teve contato na prisão. Portanto, é uma obra a ser lida para quem tem interesse em conhecer um pouco da história do cangaço. Eu fico por aqui, agradeço a sua atenção, forte abraço e até o próximo programa.